O tema da aula de hoje é modelo de gestão rural. Sobre unidade de produção rural, compreendemos que é o elo primário da cadeia produtiva de alimentos. Portanto, a forma como está organizada e os procedimentos adotados irão interferir diretamente na qualidade e na segurança dos produtos produzidos, como consequência para os demais elos da cadeia produtiva. Dependendo dos cuidados tomados na produção dos alimentos, haverá maior ou menor possibilidade dos produtos oferecidos à população serem saudáveis, evitando o risco à saúde do consumidor. Agora, nós vamos entender um pouco como que acontece a unidade de produção enquanto um negócio. A unidade de produção é a área de terra onde a produção agropecuária ela é realizada. Então, essa unidade de produção pode ser um sítio, uma fazenda, uma lavoura, um pomar, uma chácara, pode ser grande ou pode ser pequena. É recomendável que a unidade de produção seja organizada em glebas, piquetes, talhões ou parcelas. As glebas, por exemplo, elas podem ser identificadas por cor, quando se pinta a ponta dos moirões, de forma que assim você consiga enxergar todas as divisões. Então, nós vamos entender o seguinte: a unidade de produção rural ela é dividida em terra, máquina e mão de obra. E vamos entender como que cada um desses interfere na unidade rural de produção. A unidade de produção rural é a área de terra onde a produção agropecuária é realizada. Desde que haja produção de um bem, o local onde ele é produzido, composto de terra, máquinas e equipamentos, mão de obras, insumos e etc., é considerado uma unidade de produção. Então, está representado, por exemplo, pela produção rural com plantação de cultura anual, pode ser um milho, pode ser uma soja. Comumente, as unidades de produção podem ser chamadas de sítio, granja, fazenda, propriedade rural, roça, dentre outros nomes que são também denominados regionalmente. Esse conceito não se aplica apenas ao caráter formal da propriedade legal da terra, mas abrange também áreas sob sistemas de parcerias, áreas arrendadas e sob posse. Então, com base em estudos realizados nos últimos anos, nós temos a classificação da produção rural no Brasil em 4 tipos básicos, que são latifúndio, empresa capitalista, empresa familiar e unidade camponesa, que estudaremos agora individualmente cada uma delas. Latifúndio geralmente é uma grande propriedade rural utilizada não para cultivo e não para exploração. Então, ela representa uma quantidade de terra com reduzido aproveitamento econômico e são muitas vezes improdutivos. As terras que são aproveitadas nos latifúndios normalmente são utilizadas para o cultivo de uma única espécie, ou seja, uma monocultura. E essa latifúndio ele utiliza técnicas de baixa produtividade e a produção quase sempre é destinada ao mercado de exportação e normalmente as propriedades concentram nas mãos de poucos proprietários. As características do latifúndio podemos determinar como baixo nível de capital de exploração, sendo entendido aqui como o valor do capital permanente, ou seja, o valor da terra, das culturas permanentes, das benfeitorias e melhoramento das máquinas, veículos, equipamentos e utensílios, dos animais de trabalho e de produção, mais o valor do capital circulante, ou seja, o dinheiro para pagamento de salários, aquisição de insumos, em geral, pagamentos de fretes, taxas, impostos, energias e combustíveis. A relação social de produção, na maioria das vezes, dentro do latifúndio, acontece de forma original, com a força de trabalho formada basicamente de trabalhadores, que não são remunerados exclusivamente em dinheiro,
é exemplo de parceiros e arrendatários. Com relação à comercialização, o latifúndio pode ter uma grande participação no mercado, isto é, grande parte do que é produzido destina-se à venda, mantendo-se, no entanto, uma parte da produção para o consumo dos parceiros. De modo geral, é a unidade de produção especializada ou que possui poucas linhas de exploração. Empresa capitalista. Em relação à empresa capitalista, é uma unidade de produção com elevado nível de capital de exploração, o que explica a natureza intensiva de sua produção. Numa empresa deste tipo, as relações sociais de produção são capitalistas, isso é, a força de trabalho é formada de trabalhadores assalariados, permanentes ou temporários. Uma empresa capitalista possui alto grau de comercialização, uma vez que sua produção se destina principalmente ao mercado. Constitui uma unidade de produção especializada ou com poucas linhas de exploração, muitas vezes complementares ou suplementares. Empresas familiares. A empresa familiar, unidade de produção com elevado capital de exploração. Nesse tipo de empresa, as relações sociais de produção são caracterizadas pela predominância do trabalho não remunerado, que é realizado pelos próprios membros da família. Uma empresa familiar quase sempre possui alto grau de comercialização, uma produção geralmente especializada, com poucas linhas de exploração. Unidade camponesa. Neste tipo de unidade de produção, encontramos basicamente um baixo nível de capital de exploração. As relações sociais de produção caracterizam-se pela predominância do trabalho não remunerado, ou seja, mão de obra predominantemente familiar. Numa unidade camponesa, o grau de comercialização tende a ser baixo, pois ela produz essencialmente o que será consumido pela família. O produto comercializado representa a sobra da subsistência. Então, a família produz, consome, o que é excedente é o que ela vai comercializar. Muitas vezes essa sobra é o resultado do subconsumo familiar ou representa o sobretrabalho da família. Em alguns casos, a subsistência é complementada pelo trabalho fora da unidade de produção e na maioria das vezes nas empresas capitalistas. Então, às vezes, os membros dessas unidades camponesas, eles além de trabalharem na unidade familiar, eles trabalham em outras empresas, chamadas empresas também capitalistas, para contribuir e complementar o sustento da família. É uma unidade de produção diversificada e também classificada como minifúndio. Além desses 4 tipos básicos de unidade de produção, é possível identificar ainda unidades que mesclam características de mais de um dos tipos apresentados, provavelmente por se encontrarem em fase de transição de uma para outra característica. Tais unidades de produção têm sido denominadas tipos híbridos e estão presentes em todo o território brasileiro. Para melhor caracterizar uma unidade de produção, deve-se analisar em conjunto os critérios citados anteriormente, já que um pode tornar-se mais relevante quando comparado aos demais. É a partir da combinação e análise de diversos critérios que se torna possível uma classificação quanto aos tipos básicos. O elevado nível de capitalização e comercialização tanto das empresas capitalistas quanto das empresas familiares tornam essas unidades de produção mais dependentes do setor urbano-industrial, no que se refere a serviços financeiros, comerciais, assistência técnica, insumos modernos, máquinas e equipamentos, tecnologia, transformação ou beneficiamento da produção e sistemas de informação. Por se tratar fundamentalmente de uma empresa que produz valor de troca, ou seja, produtos destinados à venda e que dependem de tecnologias modernas, as operações efetuadas pelas empresas capitalistas e pelas empresas familiares
são sempre avaliados sob o ponto de vista da relação benefício-custo e caracterizam-se por uma produção voltada para a eficiência. A orientação econômica racional, adequando custos a rendimentos, dá a eles a caracterização de uma empresa rural e também contribui para diferenciá-las dos demais tipos de unidades de produção.